Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser equatorial. Falei sobre Alupar, falei sobre Taesa, falei sobre a transmissão paulista. Eu vou falar agora sobre a equatorial, que talvez entre em um trade ideas meu para quem é membro do canal, se assim ela performar nos próximos dias, com uma posição short. Tá? Então, pela primeira vez nos últimos 2 anos, eu talvez abra uma posição vendida em um ativo do setor de utilidade pública. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar um pouquinho, tá? Além de percorrer pela dívida, que é um dos grandes percalços que a Equatorial pode tomar nos próximos 3 a 6 meses, tá? Mas principalmente, pessoal, pelas condições macroeconômicas desse segundo semestre que eu vejo favoráveis aí para uma certa realização de lucros do setor de utilidade pública, eu vou passar para vocês, certo? Então o papo de hoje, pessoal, vai ser inflação, CDI, e depois Selic, perdão, e depois a dívida da Equatorial, e passamos para análise técnica, tá? Não vou falar sobre dividendos, tem vídeo aqui no canal falando sobre dividendos dela, ela que não tem como principal chamariz os dividendos, e sim o crescimento de capital, né? O valor dos ativos, ela é mais focada em crescimento, inclusive recentemente também está no setor de saneamento, certo? Então vamos lá, passar para o disclaimer. Eu pulando do disclaimer, pessoal, vou para um papo macro, rápido, prometo, pessoal, certo? Vamos falar um pouquinho sobre inflação. Então, esse é o gráfico de inflação dos últimos 12 meses, acumulado dos últimos 12 meses, pessoal. Tá? O nosso IPCA. Então, vejam aqui que ele chega em patamares muito próximos, né? Um pouquinho além de 2016. E inflação é algo comportamental, principalmente quando está salgada. Tá? A gente para de consumir, a gente congela, a inflação não arrefece devagar, basicamente isso. Ela pode subindo devagar, mas ela tende a depender, lógico, de fazedores de política. De repente, esse segundo semestre, pessoal, e pode ser um erro da minha tese, tá? Vendido no setor, a inflação pode perdurar aqui em cima por mais tempo por causa do fiscal expansionista, PEC, benefícios, etc. Tá? Mas a tendência é que sem a atuação de governo, a inflação, porque é um fenômeno muito mais comportamental. Isso eu comento bastante no vídeo da transmissão paulista e da Taesa, dizendo, olha, é comportamental. Por quê? Porque nós temos um governo estável, nós temos uma moeda estável, tá? Nós temos, apesar de volátil, pessoal, poxa vida, eu sou Nutella. Quem nasceu aí antes do que eu, né? Eu nasci na década de 90, quem veio antes sabe o que é ter hiperinflação, troca de moeda, aquela coisa toda. Quando nós estamos pelo fato de nós estarmos amadurecendo como nação, como democracia, como moeda real, fica mais previsível. Então nós chegamos em um momento aqui que já começa a apertar, tá? A inflação de certa maneira não consegue via consumo, não existe mais um crescimento de consumo tão forte. Bom, a inflação tende a cair. Nesse caso, segundo semestre, pessoal, o teto do ICMS vai forçar aqui bastante, corte do IPI vai forçar bastante, tá? Essa inflação cair. Tá? E ano que vem o que deve fazer forçar a inflação cair é simplesmente a queda no consumo. Tá? Devido a todo o acúmulo da política monetária. Então, inflação caindo, menores serão os reajustes das empresas de utilidade pública, de maneira geral, não só da Equatorial. E o CDI, esse é o gráfico da Selic, pessoal, que chega a patamares aqui um pouquinho abaixo de 2016. 2016 foi 14,25, nós estamos agora em 13,75. Também, né, de certa maneira, estamos aqui já amadurecendo uma Selic máxima para os ciclos econômicos do nosso país, emergente, em 13%, 14%. Então vejo que a Selic, diferentemente da inflação, é menos comportamental, vamos dizer assim, e menos volátil. Ela tende, nos seus picos, a estabilizar um pouquinho, até períodos de platô. Que nesse gráfico aqui, pessoal, parece pouco, né? Mas aqui são meses, tá? Que se passa, esse aqui foi um pouco mais rápido, tá? Mas são meses e anos. Tá? Esse caso aqui, essa linha horizontal, passou-se quase 2 anos para começar o corte da taxa de juros. Tá? Então, passa bastante tempo aqui, um semestre no mínimo, é o que representa essa linha horizontal aqui, pelo menos um semestre. Tá? Então, acredito que a gente vai passar mais do que um semestre com a Selic a 13,75, tá? Talvez a 14, tá? No máximo é 14,25, eu não vejo 14,25, mas acho que no máximo 14. Tá? A gente deve passar aqui com certeza 2022 e boa parte, talvez um semestre inteiro de 2023 com essa Selic nesses patamares. Selic alta, inflação caindo, nós temos um macro ruim para o setor de utilidade pública, tá? Porque as dívidas são em CDI, né?
e a receita em IPCA, IGP, talvez essa dinâmica é ruim para o setor. Beleza, pessoal? Bom, com isso eu passo para o endividamento recente da Equatorial, que subiu consistentemente. Então, ela vai estar sempre procurando em se endividar para crescer. Ela é insaciável, tá? Ela faz trade às vezes, né? Vai lá, revitaliza uma pequena central hidrelétrica, por exemplo, e vende depois, tá? Uma distribuidora, perdão, e vende depois. Então, essa alavancagem alta, um pouquinho mais elevada do que o natural, tá? O caixa tá ainda em uma posição super tranquila, tá? É três vezes aqui a dívida de curto prazo. Porém, pessoal, o setor como um todo, tá? Eu vejo que vai ter um pouquinho de dificuldade, tá? Um pouquinho de dificuldade nesse segundo semestre. Acredito que com o platô da Selic, a atratividade vai mais para os ativos que apanharam da Selic. Então, fundos imobiliários, small caps, setor de consumo e varejo, a construção civil, e não para o setor de utilidade pública. Tá? Eu acho que a utilidade pública vai ficar muito defensivo, tá? E pelo contrário, esse segundo semestre aqui ganhou uma deflação. Na mão grande, mas ganhou uma deflação. Então, para um momento curto, espaço pequeno de tempo, eu estou mais short do que long para o setor, e talvez a Equatorial seja a minha escolhida. Por quê, pessoal? Porque ela paga poucos dividendos. Tá? Pagando poucos dividendos, talvez a atratividade de se posicionar no setor seja menor. Eu tenho um pré-fixado que vai pagar mais do que os dividendos da Equatorial. Então é melhor investir num pré-fixado, num CDBzão ali pelos 6, 12 meses seguintes, do que na Equatorial. É por esse trade, tá, que eu acredito que a Equatorial vá enxugar um pouquinho seus preços. Ótimo para quem é longo prazo, porque vai comprar mais barato. Tá? Aqui a composição da dívida é 49% CDI e Selic, 43% IPCA. O IPCA arrefecendo, a Selic tendo a manutenção. Tá? Então a receita deve ser menor, tá? Com os menores reajustes, enquanto a dívida deve ficar mais cara. Esse é o probleminha, tá? Do curto prazo desse setor. Pessoal, vai perder um pouquinho de atratividade perante renda fixa e também perante a dois setores da bolsa que estão mais amassados e com o IMOB. Tá? Bom, com essa tese, eu venho para o preço da Equatorial. Esse é o gráfico, pessoal. E, enfim, hoje está caindo bastante, né? Então, infelizmente, já está andando. Mas a ideia é que a gente tenha um reteste dessa região aqui, pelo menos, dos 25,93, 25,13, principalmente 25,13, e aí a gente volte a cair. Qual que é o cenário que eu tenho para a Equatorial? Que ela complete este movimento aqui. Tá? Esse é o cenário que eu tenho para a Equatorial. Ela complete aqui até os 19,56 no máximo. Tá? 27,5, 20,47 e 19,56. Tá? Se eu fico short tudo isso? Não, pessoal, não. Ela tem diversos pedágios aqui. Ficar short no Brasil, alugar ações BTC é caro, tá? E é para quem gosta de emoção. Então, não, o meu cenário é esse, tá? Mas eu não pretendo ficar short todo esse período, eu sou muito mais tático do que isso, tá? Então, eu gostaria de ver um reteste aqui dos 25,13, dessa linha pontilhada aqui em cima, tá? E os primeiros pedágios estão próximos aqui, ó, 23,78, 23,20, 22,74. Nessa região aqui, eu gostaria já de, por exemplo, realizar uma parte do trade, tá? Se quiçá, dependendo da inflação, etc., dos meses que vão vir, eu já realizo inteiro. Mas eu preciso que ela volte a retestar aqui, tá? Ou que ela passe mais alguns dias ainda na região dos 25. Hoje está negociando a 24,49. Pessoal, enquanto eu estava preparando aqui, o dia está simplesmente derretendo, tá? Então, é uma oscilação que eu não estava com esse cenário. Mas, enfim, a Equatorial ela pode surpreender e vir até os 26,64, tá? Mas a minha tese ainda é de queda, mesmo que ela venha aos 26,64. Então, vou observar ela durante esse boom que nós estamos vivendo na nossa bolsa, né? De muitas compras, o Ibovespa comprador. Hoje é dia 11, eu gravo para vocês de agosto. E aí, se ela der alguma oportunidade, pessoal, no curtíssimo prazo, eu estou mais pessimista que otimista. Vamos supor que eu erre, tá? Que ela não faça o movimento para baixo. Qual que é o alvo, pessoal, para você aí posicionar na Equatorial? 29,73. Esse é alvo de qualquer maneira, para o longo prazo. Mas ele pode ser para o médio prazo, ou seja, 2023, se eu errar. Tá? Se eu acertar, ela vai ter problemas, tá? Nessas faixas de preço atual. Tá? Tem problemas. E vem lentamente ou rapidamente para pelo menos um reteste das mínimas, 23,78 a 22,74,
e final, na minha opinião, aqui nos 20,75, 19,56. Certo, pessoal? Essa é a atualização da Equatorial, que pode sim fazer parte do Trade Ideas para quem é membro aqui do canal, nosso Telegram fechado. Tchau, tchau.